Começando então agora, Arthur Lira, presidente da Câmara. Está aberta a sessão deliberativa remota. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Senhores e senhoras deputados e deputadas, me permitam, antes de abrir esta sessão, a ordem do dia, fazer umas considerações a respeito desta sessão que acontece na tarde de hoje, que não nos dá nenhum tipo de alegria, nem de satisfação em realizá-la. Minhas senhoras e meus senhores deputadas e deputados, fiz questão de trazer para esta sessão histórica um documento também histórico, a primeira versão da Constituição promulgada por esta Casa há 33 anos. Este é o símbolo da nossa democracia, das liberdades e da cidadania, o guia que todos aqui assumimos o juramento de respeitar, honrar e defender. Esta Constituição é uma obra viva que vem sendo aperfeiçoada e modernizada pelo esforço contínuo desta Casa e do Senado da República, pelo Executivo e também pelo seu guardião maior, o Supremo Tribunal Federal. No decorrer das últimas 3 décadas, o maior período de estabilidade democrática da história do país. Os momentos de turbulência são da própria natureza da democracia. Uma democracia sólida é e será sempre mais forte do que todas as turbulências. O que estaremos deliberando aqui hoje? O que está em discussão são exclusivamente 2 princípios e sua aplicabilidade, o da livre manifestação do pensamento e o da inviolabilidade do mandato parlamentar. Antes de mais nada, como representante deste poder, quero expressar posição que tenho certeza é da maioria desta Casa e desta instituição. Foi o Congresso Nacional, com poderes constituintes, que definiu e desenhou o atual arcabouço constitucional e que, portanto, conferiu as atuais atribuições do Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza de que a grande maioria desta Casa, entre os quais me incluo, respeita a instituição máxima do Poder Judiciário brasileiro. Todos aqui temos diferentes formas e diferentes maneiras de expressar nossas diferenças e, muitas vezes, divergimos sobre o modo e o conteúdo sobre como as opiniões de cada um são enunciadas. Mas todos, também, historicamente sempre, reconhecemos que, acima de qualquer disparidade, todos aceitamos o sagrado direito de manifestação do outro. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que discordando, vamos encontrar um grau de tolerância em relação àqueles ou aquelas que exercem suas prerrogativas de modo diverso, baseado no princípio do artigo 53 da nossa Constituição. Agora, coloca-se diante de nós um julgamento. Além de tudo, de nós sobre nós mesmos. Sou ferrenhamente defensor da inviolabilidade do exercício da atividade parlamentar, mas, acima de todas as inviolabilidades, está a inviolabilidade da democracia. Nenhuma inviolabilidade pode ser usada para violar a mais sagrada das inviolabilidades, a do regime democrático. Portanto, o que está em discussão hoje não é a inviolabilidade do mandato parlamentar exclusivamente, mas até que ponto essa inviolabilidade pode ser considerada, se ela fere a democracia, pondo em risco a sua inviolabilidade.
É essa avaliação que Vossas Excelências irão realizar. Neste momento de enorme aflição do povo brasileiro, clamo para que superemos o quanto antes este impasse, que é pontual, um ponto fora da curva, como já declarei. Um ponto fora da curva que precisa estar muito bem definido para todos. Fora da curva dentro do parlamento, quando ultrapassa o plano do razoável e passa a orbitar a atmosfera da irresponsabilidade. Sim, mas também um ponto fora da curva para aqueles e aquelas que têm responsabilidade. Repito, aos que têm responsabilidade, essa intervenção extrema sobre as prerrogativas parlamentares deve ser o que foi, um ponto fora da curva, sobre o risco de banalizarmos excessos que, pelo caminho oposto, ultrapassariam o plano do razoável e passariam a orbitar também a atmosfera da irresponsabilidade. Foi esta casa que aprovou, deputado Passarinho, a lei do abuso de autoridade. Não poderia ser ela a tolerar o abuso das prerrogativas. Estamos aqui dando o nosso exemplo. Este episódio servirá também como ponto de inflexão para o modo de comportamento e de convivência internos da agora para frente, que trarão de volta maior urbanidade, respeito e empoderamento do Conselho de Ética, para que o ambiente da democracia nunca se contamine a ponto de se tornar tóxico. Mas que, em nome da responsabilidade, o alicerce da democracia, quero anunciar a criação de uma comissão pluripartidária para propor alterações legislativas para que nunca mais judiciário e legislativo corram o risco de trincarem a relação de altíssimo nível das duas instituições, por falta de uma regulação ainda mais clara e específica do artigo 53 da nossa Carta Magna. A inviolabilidade do mandato foi inscrita de forma cabal no mesmo texto magno, pelos mesmos constituintes, que definiram o papel do Poder Judiciário. Respeitar a Constituição é respeitá-la por inteiro, e vamos zelar por isso. Temos que dirigir nossas energias políticas para os problemas urgentes que aguardam soluções imediatas no tocante à superação dos efeitos dramáticos da pior crise social e econômica causada pela maior pandemia de um século. Não podemos perder o foco, não vamos perder o foco. O povo brasileiro exige de nós que tomemos decisões que podem significar a vida ou a morte de milhões de brasileiros. Vamos ultrapassar o tema de hoje, vamos seguir em frente e nos concentrar em nossa missão maior. O Parlamento é o coração da democracia. Daqui nunca sairá qualquer ação institucional que fragilize ou apequene a nossa Constituição. Somos, fomos e sempre seremos a casa vital e pulsante da democracia. Muito obrigado.